Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô zen aqui, eu tô felizão nesse vídeo porque hoje eu vou falar sobre a minha filosofia de empreendedorismo zen. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô fazendo esse vídeo porque se você for no YouTube, na internet, os grandes empreendedores vão te falar para trabalhar enquanto eles dormem. Eles vão te falar work hard, play hard. Eles vão te falar que só o top 1% sobrevive. E eu não preciso nem te dizer que eu acho isso uma puta de uma besteira, a não ser que você queira ganhar mais de 100 milhões. Talvez mais de 100 milhões tenha que ser assim, apesar que eu conheço contra-exemplos também. Então vamos lá, rapaziada. Minha filosofia de empreendedorismo zen tem 4 partes. E tem mais ou menos a ver com a filosofia zen lá do Oriente. Mas eu não sou oriental, então é mais ou menos inspirada naquilo. Primeiro ponto da minha filosofia: faça o que dá certo. Como vocês podem ver aqui no gráfico, eu estou tentando fazer alguma coisa, eu vejo que dá errado, eu mudo de coisa para fazer até dar certo. E eu faço o que dá certo. Então assim, eu vejo muita gente dando murro em ponta de faca. Eu vejo gente tentando se dar bem em mercados que parecem muito difíceis. A pessoa tenta de tudo, ela não está ganhando dinheiro, aí ela tenta mais, ela continua sem ganhar muito dinheiro, ela olha para o lado, tá difícil para todo mundo, e aí o que ela faz? Ela tenta chegar no 1%, que só os 1% sobrevivem. Ela dá murro em ponta de faca. Eu não, eu faço o que dá certo. Quando eu fui empreender pela primeira vez, gente, há 9 anos atrás, quase 10 anos atrás, né? A minha ideia era fazer um negócio de café, junto com o meu sócio. E aí a gente foi atrás, ficamos 2 meses estudando o mercado de café. Fomos visitar cafeteria, fomos visitar fornecedor, fomos visitar um monte de coisa. O que a gente percebeu? Cara, era um mercado muito difícil. Era um mercado que tinham famílias bilionárias operando. Café Orfeu é da família Globo, se eu não me engano. Café Suplicy é da família Suplicy. Você tinha fundos de private equity entrando no mercado. E a parte da demanda, as cafeterias, as pessoas mesmo, elas não estavam tão interessadas. Você ia falar com elas, elas não davam muita bola, entendeu? E, ao mesmo tempo, amigos começaram a me pedir ajuda para entrar em consultoria, como que passava na entrevista de consultoria. E aí, eu e meu sócio, nós dois éramos de consultoria, a gente começou a ajudar essas pessoas na amizade mesmo. Aí os amigos começaram a pedir ajuda. Aí a gente começou a cobrar. Aí a gente falou, pô, será que a gente consegue vender isso para gringo? Cara, no primeiro dia que a gente tentou, a gente já conseguiu 2 clientes gringos. E aí, eles recomendaram para outros amigos deles. Então, tipo, em menos de uma semana a gente tinha 8 clientes gringos, pagando em dólar e euro, entendeu? E aí a gente olhou e falou, pô, isso aqui dá certo. O café lá, a gente tá 2 meses tentando, cara, e não tá andando, entendeu? E aqui tá dando, tá chovendo cliente. Estamos com a agenda cheia em pouquíssimo tempo. E aí a gente olhou e falou, cara, vamos fazer o que dá certo. E a ideia aqui, trazendo uma metáfora zen budista, é que é mais fácil você ir a favor do vento do que tentar ir contra o vento. É mais fácil você descer a correnteza do que você nadar contra a correnteza. É tão simples quanto isso. Só que, às vezes, você só vai saber a direção do vento, ou a direção real do vento, depois de içar as velas. Então, eu não estou falando para você postergar as coisas. Ice as velas, comece seu projeto. Mas se você está vendo que está muito difícil, talvez não é para você fazer aquilo, talvez é para você achar outra coisa que está mais fácil. E por minha experiência e por experiência de outros amigos empreendedores que eu já conversei, geralmente quando uma coisa é difícil no começo, ela é difícil depois também. E geralmente quando uma coisa é fácil no começo, ela é fácil depois. Fácil no sentido de ter demanda, dos clientes quererem te ouvir, deles estarem dispostos a pagar, até mesmo de você conseguir entregar o que eles querem. Então assim, se coloque no mercado, teste suas hipóteses, mas não ignore os sinais. Se a coisa está dando certo no começo, faça mais aquilo. Se a coisa está dando errado, pare de fazer. Ou tente mais um pouco, mas se continuar dando errado, aí sim você para de fazer. Então assim, isso vale para produtos, isso vale para canais de marketing, isso vale para nichos, para públicos, para mercados, vale para tudo. Faça o que dá certo. E o meu segundo pilar, se você já jogou videogame, você já sabe o que é isso aqui. Isso aqui é uma skill graph, é um gráfico de habilidades. Então eu poderia ter aqui, se eu fosse um personagem de videogame, agilidade, inteligência, mágica, força, né?
E aí o gráfico em roxo aqui me mostra o quanto que o meu personagem é forte em cada coisa. E o nome desse segundo princípio é faça o que você é bom. Porque às vezes a gente vê pessoas por aí que elas querem fazer o equivalente a uma pessoa de 1,65 de altura jogar na NBA, né? Jogar basquete. Cara, pode funcionar? Até pode, mas você não foi feito para aquilo, entendeu? Você pega as crianças ali no jardim de infância ou na quinta série, algumas vão ser mais coordenadas que as outras. Aí se você é o descoordenadão, por que você vai tocar piano? Vai tocar bateria. Não que bateria dá para ser descoordenado, né? Mas é um movimento um pouco menos fino que o piano. Tem gente que vai te vender a ideia de que você é um pudim sueco e pode aprender tudo. Você é um morango medieval. Cara, eu queria fazer esses trocadilhos que a galera faz, mas eu não sei. A flor de lírio, talvez? Não sei, preciso aprender essa parte da língua portuguesa melhor. Mas tem gente que vai te falar que você é muito especial e você pode aprender tudo. E você pode, porque no começo nós não sabemos nada. Todos aprendemos tudo, mas você vai reparar que algumas pessoas têm mais facilidade em aprender certas coisas do que outras. Ou seja, elas aprendem mais rápido. E aprender mais rápido é bom porque quando você aprende mais rápido, você aprende mais e com menos frustração. Imagina que você é uma pessoa que tem dificuldade em matemática e se estuda 10 anos de matemática, e aí você vê um moleque que estudou 5 anos de matemática e é melhor que você. É meio frustrante, entendeu? E aí esse moleque estudou 5 anos, quando ele estudar 10, ele vai ser 5 vezes melhor que você. Isso vale para tudo, vale para os esportes, vale para coisas acadêmicas, vale para habilidades de comunicação, vale para várias coisas. Eu acredito que todos podemos ser bons em alguma coisa, na verdade em algumas coisas, mas não em tudo. Por exemplo, nesse gráfico aqui, esse cara é bom nisso, nisso, nisso e nisso, mas ele não é muito bom nisso e nem nisso. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente desorganizado, sempre fui. E aí algumas pessoas organizadas vêm e falam para mim, Bruno, é só você se organizar, é só você se disciplinar mais. E, cara, talvez seja verdade, mas aí eu falo para essas pessoas, por que você não faz um canal de YouTube? Não, pô, não sei me comunicar direito com a câmera. Cara, é só falar. Para mim é só falar, entendeu? Porque eu tenho facilidade em falar. Eu consigo ligar a câmera aqui e falar sobre qualquer assunto. Se você pedir para eu falar 20 minutos sobre flauta medieval, eu me viro. Não vai ser o melhor vídeo de flauta medieval, porque eu não sei porra nenhuma sobre isso, mas eu me viro, entendeu? Aí quando eu pego um assunto que eu sei, eu consigo gravar vídeos aqui. Porque para mim é fácil. Obviamente tem muito treino, mas falar nunca foi uma coisa difícil para mim. Eu nunca tive vergonha de falar em público, eu nunca tive dificuldade de expressar as minhas ideias, os meus sentimentos, e tem gente que tem. Só que eu tenho dificuldade em ser uma pessoa organizada que faz as coisas na hora marcada. Eu sou uma pessoa que faz uma to-do list com 11 itens, eu faço 2 ou 3 e é isso. Não consigo fazer mais. E tem gente que, para essas pessoas, isso é fácil. Outra coisa que eu sou ruim é senso estético. Eu não tenho uma mente estética muito boa. Eu mal consigo visualizar as coisas na minha mente, entendeu? Já a minha mulher, ela consegue visualizar cores, detalhes. Ela tem um senso estético bom. Obviamente, ela acabou estudando mais do que isso do que eu. Ela pratica artes e tal. Aí você fala, pô, talvez o senso estético dela é bom porque ela pratica mais. Com certeza. Mas também ela pratica mais porque aquilo vem com facilidade para ela, entendeu? Já para mim, outras coisas vêm com mais facilidade que para ela é mais difícil. E eu acredito que minha filosofia zen é vou fazer o que eu sou bom, porque é o que tem menos obstáculos na frente. E aí você tem que fazer o que você é bom em cada momento. Por exemplo, quando eu comecei meu outro negócio, eu não era bom de vídeo, né? Eu conseguia falar, mas vídeo é mais complicado mesmo. Mas escrever para mim era fácil, eu já escrevia no computador. Eu já tinha escrito no Microsoft Word, né? No Google Docs. Aí o que eu fiz? Eu comecei um blog, eu comecei a criar conteúdo através da escrita, porque era o melhor canal de aquisição de clientes? Não. Vídeo era melhor, mas escrita era mais fácil. E aí eu comecei com a escrita. E aí com o tempo eu fui migrando para o vídeo, que também não era uma grande dificuldade estrutural minha, mas sim exigia mais prática. E aí quando eu fui começar este negócio, como eu comecei? Eu comecei com vídeo, com um canal de YouTube. Por quê? Porque eu já tinha aprendido no outro, entendeu? Talvez o melhor seria ter começado com um tráfego pago.
Só que eu nunca fiz tráfego pago na minha vida. Eu fiz por muito pouco tempo. Não sei fazer direito. Então por que eu vou começar um negócio com tráfego pago se eu sei fazer tráfego orgânico com vídeos do YouTube? Eu uso o que eu já sei para fazer as coisas que eu quero fazer. E depois eu aprendo coisas para melhorar que vão me permitir fazer outras coisas no futuro. Mas eu faço o que eu sou bom. Por quê? Porque é mais fácil fazer assim. Isso vale para várias coisas. Vale até para escolha de projeto. Por exemplo, desde pequeno eu ensino bem. As pessoas me falam desde que eu sou criança que eu explico bem as coisas. Mas, como eu te falei, eu sou desorganizado. Então, eu vou ter um negócio de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas a aprenderem coisas, ou eu vou ter uma agência de serviços ou um e-commerce, que são negócios que exigem que você seja uma pessoa organizada, que respeite o seu calendário, que cumpre as suas to-do lists sem atraso. Para que eu vou fazer isso comigo mesmo? Se eu sou bom em outra coisa. Então, assim, eu faço o que dá certo e eu faço o que eu sou bom. Isso tem tudo a ver com os princípios Zen, do budismo Zen, eu acredito. Não sou um grande especialista em budismo. Talvez seja uma coisa até mais do taoísmo, né? Eu não sei, mas tem a ver com entrar em flow, entendeu? Eu vou fazer uma atividade que eu sou bom e que dá certo, porque isso me ajuda a engajar com ela. E com o tempo eu desenvolvo habilidades. Eu não vou me fechar numa caverna forçando uma coisa que não vem naturalmente para mim. Porque isso seria estúpido, frustrante e me deixaria pobre. Terceiro pilar. Negócio simples é igual a rotina simples. Tem 3 checkmarks aqui, dando a entender que se eu tiver um negócio que eu preciso fazer 3 coisas por dia, tá bom, tá ótimo. É um negócio simples, com uma rotina simples, que me deixa mais tranquilo, que me deixa mais feliz e menos ansioso. A ideia aqui é que poucas coisas bem feitas valem mais do que muitas coisas mal feitas. Então, assim, é óbvio que isso vai variar de situação para situação. Tem situações em que eu preciso fazer muitas coisas, mesmo que elas fiquem mal feitas. Por exemplo, porque senão eu perco o prazo para alguma coisa e aí eu perco aquela oportunidade para o resto da vida. E aí eu vou tentar fazer do melhor jeito possível, mas como é muita coisa, talvez eu não consiga fazer tudo do melhor jeito possível, mas enfim, tem coisas na vida que são assim. Mas, se eu puder escolher, e geralmente eu posso, no dia a dia eu posso, eu escolho fazer um negócio com poucas coisas simples. Então, 3 coisas que eu preciso fazer todo dia ali, ou 5 coisas que eu preciso fazer toda semana no meu negócio, que me deem uma rotina simples. E como que eu faço isso, Brunão? Por exemplo, na hora de escolher o seu modelo de negócio, principalmente no começo, quando você está mais sozinho, você escolhe um modelo de negócio que tenha um problema, você resolve um problema para um público, através de um produto e com um canal de marketing. Você já deve ter ouvido essa regrinha aí em algum lugar. E às vezes eu cometo o erro de complicar também. Às vezes eu penso, vou abrir um LinkedIn, vou abrir uma conta no Twitter, vou abrir um TikTok. Às vezes eu faço esse tipo de coisa. Vou lançar 18 produtos ao mesmo tempo. Só que aí eu me pego e eu falo, cara, estou criando problemas para mim mesmo. Porque dá para chegar longe com um produto, um canal de marketing que resolve um problema para um público. Então, estou criando problemas para mim mesmo. Às vezes eu caio nesse erro, porque a jornada Zen nem sempre é fácil, né? Às vezes a mente, a monkey mind, né? A mente do macaco, que os budistas chamam, que é aquela mente ansiosa, que não para de pular, ela inventa moda para a gente fazer, mas eu tento seguir esses princípios. Quer ver um jeito de deixar mais simples ainda? Eu tenho um produto, um canal, um público, um problema, mas eu quero deixar mais simples. Por que eu não construo o produto antes e o canal de distribuição depois? Ou vice-versa. O canal antes e o produto depois. Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou há 1 ano fazendo um canal de YouTube, construindo minha audiência. Eu nem tenho produto para vender ainda. Mas assim que eu tiver um produto para vender, eu tenho pessoas para comprar. Então eu evoluí, entendeu? De forma simples. Tudo que eu fiz até hoje nesse canal veio 3 vídeos por semana. Só isso. Rotina simples, hábitos simples, negócio simples. Esses princípios da simplicidade te permitem a ter uma agenda vazia, porém um dia cheio. Esse é um dos princípios do Naval Ravikant, de como enriquecer. Né? Você tem que ter uma agenda vazia, poucos compromissos, mas um dia cheio, ou seja, você consegue trabalhar muito naquele dia, só que sem ter os compromissos que te fazem entrar no Google Meets, numa reunião e não sei o quê,
Isso te permite o tal do deep work, do trabalho profundo. E a gente sabe que o trabalho profundo é o que te faz conseguir fazer coisas bem feitas, né? Além disso, tem mais uma vantagem. Quando você tem uma rotina simples, hábitos simples, um negócio simples, você tem paz mental. Sua mente não está preocupada com 18 variáveis. Será que o time comercial vai conseguir atender os clientes do remarketing, do webinário que eu lancei com um conjunto de anúncios, e tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo? E aí você tem um monte de coisa para pensar, um monte de funcionário para gerenciar, e não tem nada de errado com isso, tá? Mas não é o jeito que eu escolho trabalhar. Eu prefiro trabalhar sozinho ou com pouca gente. Acho que uma equipe de até 15 pessoas eu teria, com pessoas para gerir essas pessoas para mim, porque eu não consigo dar conta de 15 seres humanos também. Não sou seu pai e não sou pai de ninguém ainda, mas quando eu for, vou ser dos meus filhos. Só que tem uma coisa que é muito interessante, que quando você tem poucas variáveis no seu negócio, quando você tem um negócio simples, de rotina simples, é fácil diagnosticar o que está dando errado. Então, se algo acontece de errado, é muito fácil você chegar à conclusão. Tem 4 peças que funcionam aqui. Então, ou é a peça 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4. É que nem um motor elétrico. Um motor elétrico versus um motor de combustão, né? Pensando num carro elétrico e num carro normal, o motor elétrico ele é muito mais simples, ele tem poucas peças, então é por isso que ele dá menos manutenção, é mais fácil de identificar problemas. Já um motor de combustão interna, um motor de gasolina, de álcool, ele tem, 3.000 peças, e aí é mais complexo, entendeu? Então, assim, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de um negócio mais simples, que me dê uma rotina simples também, porque eu acho que é mais fácil de viver a vida desse jeito. E aí, a gente vem pro quarto pilar da minha filosofia de empreendedorismo zen, que é que a euforia é tão danosa quanto a frustração. Portanto, você deve focar no processo de como as coisas são feitas. Se você já é empreendedor, você já sabe do que eu estou falando, e se você ainda não é empreendedor, mas quer ser empreendedor, você já deve ter ouvido as pessoas falarem que empreender é uma montanha-russa emocional. Você começa com uma euforia de, acabei de começar meu novo negócio, estou começando esse novo projeto, você está eufórico, e aí logo depois vem uma frustração de que as coisas não estão dando certo como você pensava. Só que aí você faz a sua primeira venda e a euforia volta com tudo, e você está feliz, você está eufórico, você está se sentindo no topo do mundo de novo. Só que aí as vendas caem, não é aquele gráfico para cima e para a direita, e você sente uma frustração de que você não estourou logo depois das primeiras vendas. Aquilo foi só um pico de vendas e depois suas vendas foram para o buraco de novo. Só que aí você fala, não, então eu vou estruturar meus canais de marketing, eu vou criar uma máquina de aquisição de leads que é previsível, e aí você se sente eufórico de novo quando esse esquema começa a funcionar, e você vende todo dia aquilo que você vendeu naquele pico de vendas, só que você vende aquilo todo dia e sem falta, e com as métricas ali no seu dashboard, e você consegue ver quanto você vai vender amanhã, com uma previsibilidade estatística de 95%. E aí você fala, cara, é isso, cada R$1 que eu ponho nessa maquininha me voltam R$3 na minha conta bancária. Então eu vou dar um all-in aqui, e você dá um all-in em cima daquela euforia, e aí alguma coisa acontece e aquilo não funciona. E aí você sente aquela frustração profunda de ter investido todo o dinheiro que você guardou na sua vida e ter perdido boa parte dele, porque você fez uma aposta muito grande. E essa, meus caros, é a montanha-russa emocional do empreendedor. E existe uma solução para ela. A solução para essa montanha-russa emocional, a cura para a sua frustração, é você segurar a onda quando vem a euforia. Porque a euforia gera expectativa e ela gera também uma sensação de que nada pode te destruir. Ela te torna arrogante e faz você fazer coisas e esperar que o tempo das coisas seja mais rápido do que é, e fazer coisas que vão colocar muito risco na sua conta, e isso faz você se frustrar. Você se sente muito poderoso e você sente com a expectativa lá em cima de que as coisas estão crescendo para sempre, e você não conta com aquelas quedas e vales e aprendizados que são parte da jornada. Então, assim, se você não quer ter a frustração, você tem que também conter a euforia, porque a euforia gera frustração. Agora, se você focar no processo, no que você pode fazer hoje e amanhã, que pode ajudar a melhorar as chances de, depois de amanhã, ser ainda melhor,
você não vai sofrer com isso. E essa é uma sabedoria que vem de Buda, vem dos estoicos, vem até de Salomão. Era Salomão que tinha aquele anel escrito, isso também passará? Eu acho que era Salomão, que é uma mensagem que ele tinha para se lembrar nos momentos de euforia que isso também passará. E nos momentos de depressão que isso também passará. E se você gostou desse vídeo aqui mais filosófico, mais reflexivo, você também vai gostar desse vídeo aqui, em que eu te mostro por que dinheiro não vai te trazer felicidade, mas eu também te mostro o que vai te trazer felicidade. Então eu te vejo nesse vídeo.